isso aí, estamos aqui para mais um miudinho. E, gente, estamos fazendo o nosso episódio de encerramento de final de ano. Isso mesmo. E vamos juntar isso com uma série de coisas. Então a gente resolveu misturar isso com uma série de coisas. Primeira coisa é Natal, Jingle Bells, né? E aí, como é Natal, Jingle Bells, nosso tema de hoje tem a ver com algo que possa, né, tanger a isso também. Então é um tema natalino, né? Só não é igual aqueles filmes, né? Final de ano, que né? eu detesto. Não é? Então, não, mas assim, se tiver alguém que gosta, não tem nada contra você que gosta de filmes natalinos. Assim, mas eu posso fazer outras recomendações sem ser filmes natalinos. Enfim, mas além disso também a gente falou no nosso último episódio sobre a finitude, sobre a morte. E o sentido da vida. O sentido da vida. E com certeza tudo isso tange a esse tema. Então, gente, a gente teve algumas perguntas também que rodaram por essa questão da religiosidade, mas esse é o nosso tema de hoje. Então, religiosidade, né, religião, fé, espiritualidade, que são coisas diferentes, né, mas que se tangem, né? Então a gente vai abranger um pouquinho dessas coisas, como tratar disso com pessoas em desenvolvimento, no caso mais crianças, adolescentes, e como isso interfere ou não no desenvolvimento. Então, é isso. E aí, bom, a questão que veio para nós foi sobre Papai Noel. Podemos ou não falar para a criança que Papai Noel existe, né? E assim, no meu entendimento, né, qual é o lugar do Papai Noel? É um lugar de algo que alguém faz algo para os outros, numa perspectiva em que ele se compraz, né, ele se satisfaz com a felicidade dos outros. Então, no último episódio, a gente falou a respeito da criança que é egocêntrica e vai gradativamente se tornando alocêntrica, ou seja, ela vai se interessando pelos outros, né, e vai se interessando pelo lugar dos outros. Então, não só ela vai querer receber, mas ela também vai querer dar para o outro, né, satisfação, bem-estar. E isso é muito importante para uma dimensão maior, né, que é a nossa dimensão coletiva. Que eu acho que lá no início a gente chegou a comentar, mas eu acho que vale a pena então fazer um amarrado, né, com essa dimensão. Então assim, a vida humana, ela é finita, né? Então se ela é finita, vale a pena viver por quê? Né? Então esse é um dos sentidos do Papai Noel, né? Porque eu posso fazer pelo outro. Então, esse pensamento, ele toca uma dimensão que também é muito difícil na nossa contemporaneidade, que é a dimensão da transcendência. Né? Eu só posso dar sentido à minha vida se eu tiver alguma coisa que me lance para além dela. E isso é difícil de fazer numa dimensão individualista, né? Numa dimensão muito voltada só para o meu umbigo. Né? Então é muito importante, tem um dito africano importantíssimo, que é eu sou porque somos. E parece que o Ocidente ele perde essa dimensão, e eu sou porque eu sou, né? Mais ou menos igual o filme Matrix, né? Quando o Smith né, se divide nele mesmo, né? Me, né? E um bando de Smiths, né, que não conseguem se diferenciar em nada. Então a gente tem uma massa homogênea que não é o coletivo, né? E que é extremamente deletério para todo mundo. Então, a questão da religiosidade, que é como a gente se organiza em torno de uma crença, com seus ritos, as práticas, o local, a igreja, né, ou a casa, né, simbolismos, isso é religiosidade. Mas existe uma dimensão outra, né, vamos dizer, macro, né, é como se eu estivesse falando assim, ó, transcendência, né, a espiritualidade e a religiosidade. A espiritualidade é como pensar isso que vai além de mim. Então, nesse sentido, é muito importante o Papai Noel. Ou o que vocês acharem que faz parte de uma concepção dessa, né? Que a pergunta falou do Papai Noel, né? É importante essa figura que faz pelos outros a partir daquilo que é importante para o outro, não necessariamente para mim. Né? Então, a gente tem um coletivo, né? Uma experiência de ser para o outro, que tem a ver com o desenvolvimento, porque a gente nasce prematuro, né? Então eu preciso do outro para poder existir. Eu vou existir nos olhos do outro. Primeiro esse outro do grupo familiar pequeno, que vai constituir para mim quem sou eu no meu bando. Depois a experiência social de ser com os outros na diversidade. Né? Outro dia uma pessoa me perguntou, uma organização religiosa, uma igreja, né?
uma reunião religiosa, pode ser considerada como sociedade? Eu falei para ela, não. Por que não? Porque tá todo mundo dentro, é muito homogêneo. Eu só posso ter sociedade se for heterogêneo. Eu preciso da diversidade, porque é nessa comparação de mim com os outros, né, que eu consigo me organizar, como se eu precisasse me refletir, igual um espelho, no outro e essa imagem que vem para mim. Quanto mais diverso for o ambiente que eu vivo, por isso a escola é tão importante para as crianças e adolescentes, mais isso me enriquece comigo mesmo, né? Se eu sou, porque somos, eu preciso muito desse somos variado, né? Então, o coletivo humano, quando ele entra nesse contato social, ele abre possibilidades outras, né? E nessas outras eu posso encontrar outros de mim. Então, veja, o ser humano, quando se organiza socialmente, isso compõe um espaço civilizatório. Qual é a regra civilizatória? Eu preciso ceder, né? Então, eu tenho que dar um pedacinho de mim, cada um dá um pedacinho, e desse caldo de todos, mais ou menos igual ao piquenique, cada um leva uma coisa, todo mundo come, né? Então, é essa a explicação do eu sou porque somos. Porque não é só para mim, né? Então, cada um levou um punhadinho, e aí todos temos muito, né? O problema é que, na civilização, esse encontro com o outro, essa concessão, ela não é barata, porque eu não quero dar o que é meu. Lógico. Né? Eu quero ficar com tudo pra mim. Tudo pra mim. Né? Todo mundo quer isso, né? Eu quero ficar com o meu lado Smith e dane-se você. Pois é, mas isso não é bom nem para todos e nem para você mesmo. Então, essa constituição do coletivo com uma certa tensão, que o Freud chamava do mal-estar, ela vai acontecer. Então, como que a gente maneja isso na civilização, que também é o caldo de cultura que nos faz humanos? A gente se constitui numa perspectiva do laço social, né? Então, o que nos enlaça na sociedade, o que nos enlaça com o outro? Não é a minha individualidade, né? Então, eu definiria, né, o laço social, tal como eu compreendo, como cada um de nós pouco importa. O que importa é em nome do que eu cuido do outro. Então, assim, esse em nome do que é a transcendência, tem que estar em pauta. Né? Se vai ser uma deidade, se vai ser a natureza, se vai ser o Papai Noel, né? Mas é importante que tenha em nome do que seja maior do que eu. Porque nessa dimensão de fazer pelo outro mais do que para mim, todos ganham. Né? Então, nesse sentido, quando também já falei em alguns momentos, a importância de se ensinar autonomia para a criança. O kit de sobrevivência, lembra lá o kit de sobrevivência? Cuidar de mim, respeitar o outro, saber esperar, saber ouvir, que é basicamente saber obedecer. Então, se eu tenho essas condições, eu posso conquistar minha independência. Se eu posso ser independente, eu não vou pesar para ninguém. Então, nós podemos conviver e a minha concessão para a sociedade, ela é autônoma e responsável. Né? E isso facilita a vida de todos. Agora, é claro que a gente tem sempre conflito, atrito. Né? Lembra do outro episódio que a vida é errada? Conflito, atrito, indisposição, dissensão, sempre. Não é só feliz? Né? Nunca é feliz. Ó, que triste. Né? Então, assim, nunca dá para ser feliz. Então, a gente precisa estar com o outro que, lembrando lá do início da vida, que a gente nasce prematuro, que a gente precisa do outro, onde a gente se espelha, onde a gente se vê, que todos nós temos um oco, a gente tem um vazio dessa não experiência instintual, dessa não possibilidade de cumprir script. Né? Então, como que faz para dar conta da vida? Não sei, vamos dando, vamos fazendo juntos somos mais. Tem manual? Né? Não tem manual. Não tem manual. Tem vida que deu certo, deu errado, tudo que é jeito. Se é que dá certo, né? Aí você tem aquelas coisas assim, não, faz assim, que assim vai dar certo, que jeito, cara. Então, né? E na verdade, dá certo aquilo que a gente sustenta, a independência. Né? Então, assim, eu quero fazer assim. Então, tá, né? E que é um negócio que você falou num episódio pra trás e que eu achei muito importante, porque é uma visão de fato bem deturpada da maioria das pessoas. Que é aquele negócio, né? Você não é livre porque você faz tudo que você quer. Porque se você faz tudo que você quer, aí você é escravo mesmo, entendeu? Porque é exatamente isso. Então você é livre quando você consegue não falar assim, não, isso eu não vou fazer mesmo. Porque custa muito. Exato, porque custa. Né? Então assim, qual é o preço que você quer pagar? É isso que a gente escolhe. Exatamente. Né?
E aí, sabendo que se eu vou escolher A, eu vou ter que perder B. Se eu vou escolher B, eu vou ter que perder C. Né? Então, há algo aí dessa construção que os adultos precisam ter em si essa concepção de transcendência. Né? Agora, como é que isso entra na criança? Como é que isso se insere dentro desse desenvolvimento da criança? Então, a questão da religiosidade. Porque a gente falou do Papai Noel, então, só pra gente enxugar, assim, sintetizar a questão do Papai Noel. Então, tá bom. Então, o Papai Noel ele pode existir. Ele pode existir nesse lugar de transcendência. Nesse lugar de transcendência. Sim, de alguém que faz pelos outros. Mas qual que é essa... E aí? O que a gente faz com isso na prática? Como eu faço isso na prática? Primeira coisa, lembrar lá, se uma criança no início é egocêntrica e se ela vive só pra ela, aquilo que você leva pra ela, ela copia você. Né? Então, aquela velha frase, você vai aprender pelo exemplo. Então, assim, essa família vive isso, essa família vive essa transcendência. Então, para além dos ritos religiosos, essa é uma família que vive, de fato, essa espiritualidade. Porque se eles vivem isso, a criança vai viver isso. Porque, assim, né, de verdade, assim, na minha concepção, o Papai Noel não toma esse papel aí, não. Né? Então, não toma. Ele toma um papel de, tipo assim, presente, ele vai, exatamente. Então, mas o lugar do Papai Noel é esse. Não, claro. O lugar do Papai Noel não é dar presente no Natal, né? Então, vamos e venhamos, né? Não é, né? Ele nem vermelho era. Nem então, por aí. Assim. Então, vamos tomar cuidado com a disneyficação do mundo, né? Então, assim, não é desse lugar. A gente tá pensando essa figura em que vai cumprir um lugar moral para a criança, você ficar bonitinho, você vai ganhar, que tem essa divisão do mundo bem e mal. Né? E que uma criança de 4, 5 anos entende perfeitamente o mundo dividido. Isso aqui, o bom é todo bom e o mal é todo mal. Se eu puxar a orelha do coleguinha, eu ganho carvão. Isso. E se eu abraçar o coleguinha, eu ganho presente. Isso. Né? Então, e para a criança, essa divisão maniqueísta do mundo é muito clara. Pro moleque lá de 8, 9, 10 anos, que a gente falou no episódio anterior sobre a história da morte, já não é assim. Porque ele já começa a ter uma compreensão ética. Então, assim, em nome do que a gente faz essas coisas? Então, assim, na criança de 8, 9, 10 anos, o Papai Noel não cabe mais. Por isso que a ideia do Papai Noel, ela tem que estar, né, como imaginarização de uma transcendência. Agora, se eu adulto não exerço comigo, né? E eu gosto muito da palavra exercer, porque tem muito a ver com exercício. Se eu não exerço comigo essa experiência de dar sentido cotidiano ao meu viver, ao meu fazer, desde as pequenas coisas, levantar, escovar dente, pentear cabelo, né? Não adianta depois dar presente para Papai Noel, porque assim, a criança ela aprende pelo exemplo. Ela vê se aquilo é autêntico ou se não é. Né? E quando isso não é autêntico, isso traz conduta de manipulação. Né? E aí de começar a fazer um jogo, eu só faço isso se eu ganhar aquilo e por aí vai. Então não é dessa perspectiva. Papai Noel é para ser uma imaginarização dessa dimensão da transcendência que a gente aloca no Natal, junto a uma outra questão, né? Que a questão do Natal não tem nada a ver com Papai Noel, né? Pelo menos a ideia, né? É o aniversário de Jesus Cristo como uma figura que se faz na transcendência, porque dá o próprio corpo, né, para que todos tenham vida, como está descrito no Evangelho. E vejam bem, eu não estou aqui fazendo nenhuma discussão. A gente só está explicando o que é o Natal. Estão discutindo de onde que vem a ideia do Natal, né? Não é preferindo A, B ou C, não é nada disso. Mas que quando a gente vai às figuras religiosas, a discussão da transcendência está em pauta o tempo todo. A gente vê isso em Buda, a gente vê, né, isso em Gandhi, apesar de que Gandhi é muito contemporâneo, né? Então, assim, tem muitas pessoas que fazem uma série de críticas à pessoa dele. Mas ele era humano, né? A gente, né? Então, assim, a gente tem defeito. E era mais né? fácil de registrar, né? Porque sim, porque tá muito mais perto. Tem até vídeo. Né? Tem até vídeo, né, do Gandhi. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Não pode esquecer que os santos modernos, ou as figuras, né, modernas relativas a essas questões, eles têm uma série de dúvidas que os santos da Idade Média também tinham. Só que na época era um pouco mais difícil de registrar, né? Sim, tudo. mas quando a gente lê, né, cartas de Santo Agostinho, os questionamentos de Joana d'Arc, você vê, né, que eles têm angústias humanas, né? Então, isso está em pauta. As nossas dificuldades humanas, elas não desaparecem porque a gente tem uma perspectiva de transcendência.
né? Então, quando eu falei no outro episódio sobre a questão da morte, de você ter uma vida válida, que seja uma homenagem àquele que se foi, não deixa de ser uma dimensão de transcendência, né? Então, há uma vida que a gente tem que prestar atenção, porque a tendência da nossa contemporaneidade e uma característica da nossa época é a consumição. Você vai ser devorado por experiências falsamente transcendentes que vendem objetos e gadgets, né? Faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo, use isso, use aquilo, vista assim, vista assado, como se fosse uma questão de um objeto, de uma roupa, de uma vestimenta, né? Ou de uma viagem, ou do spa, do retiro. Tá tratando quando a gente fala do Natal e esse contraponto, é isso que você está trazendo. Isso. Então vamos tratar o Papai Noel como algo... Então assim, quando você me pergunta, como que a criança vive isso? Então depende como o adulto vive isso. Porque se o adulto apontar para a criança essa dimensão para além, a criança vai aprender esse para além das minhas dificuldades com meu amigo, para além das minhas dificuldades com a minha mãe, para além das dificuldades com meu pai, e isso vai dar uma sustentação lá na adolescência de como dar conta da ambivalência. Eu gosto muito de fulano, mas fulano não é difícil, né? Quer dizer, então, como assim? Eu gosto dele, mas é complicado viver com ele, porque ele tem essas coisas que são dele. Eu vejo às vezes adultos têm uma dificuldade enorme de entender que fulano não é assim contra você, fulano não é assim com você ou sem você. Você quer viver com ele, ele é assim. Você não quer viver com ele, você vai perder ele, e isso que você não quer. Entendeu? Mas não tem essa pessoa que tem tudo que você quer. Né? Não tem a tampa da sua panela, metade da laranja, né? É outra mentira super legal da modernidade, né? O amor romântico, você vai encontrar com o outro e tudo vai encaixar, né? Parece filme de terror, né? Acho que tem um na Netflix, né? Que chama Você, que eu acho que a moça encontra um cara que eu sei que você tá pensando. Nossa, que coisa horrível, né? Que não tem essa diversidade, né? É da lógica do uso. Não, eu vou encontrar alguém que é diferente de mim e que nós vamos construir um projeto comum. Pronto. Né? E que esse projeto comum vai ter de novo conflito, atrito, dissensão e disposição, e a gente vai conduzir, porque é desse lugar, né? É do lugar da dança, né? Então a arte, né? E nesse sentido da transcendência, é muito importante que crianças tenham contato com aquilo que transcende a nossa materialidade, a arte, a música, o sublime. Né? Que a criança tenha contato com tudo aquilo que traz um outro lugar do humano que supera o humano. Né? Quando a gente vê uma bailarina que vai além dos seus pés tortos, que vai além, né, do dedo machucado, né, do violinista, que vai além do calo, né, e que produz um som como aquele, aquilo é a experiência aguda da humanidade, tanto quanto a guerra. Então veja, né, os humanos... Que também, né, é sublime. Né? Tem uma dimensão. Tem uma dimensão, né? Então tem algo aí do humano, né, nos seus extremos, que diz de uma transcendência e que convive dentro de nós na banalidade do cotidiano, paradoxalmente. Então essa experiência de estar com o outro integralmente, desde o cotidiano, de fazer o bolo com a criança, de fazer o bolo levar para alguém, e de comer junto, de partilhar, de compartilhar, que as experiências com a criança tenham essa dimensão do aqui e agora, né? Que o Natal seja essa experiência de estar junto aqui, comendo seja lá o que for, tendo qualquer presente ou não, fazendo o presente, né? Organizando a casa, preparando a casa para esse momento que vamos ficar juntos. Então não é nenhuma questão de acesso, financeiramente falando. Sim, mas a gente não pode esquecer que a vulnerabilidade dificulta, porque se eu estiver com fome, claro, fica difícil qualquer coisa. Fica difícil qualquer coisa junto. Que seja humano. Humano. Né? Não dá para ser humano se a gente está passando fome. Então, nesse sentido, eu preciso desse lugar Noel que vai cuidar dos outros também. Né? E aí vem uma coisa importante, né? Que às vezes eu tinha alguns atritos quando eu trabalhava em universidade, né? O trote solidário. Vamos fazer um trote solidário. Ah, tem uma instituição e tal, parará, um orfanato, né? A pessoa falava orfanato, né? Uma palavra horrível. Né? Orfanato, e a gente quer ir lá doar material de higiene. Você vai lá todo mês? Não, professor, a gente vai fazer agora como trote solidário. Eu falei, ok, mas eles tomam banho todo dia, eles usam shampoo, eles usam sabonete, escova de dente, pasta. Se você falar pra mim que durante seus 5 anos do curso, você vai lá todo mês
fazer a doação, tá tudo certo, você pode ir. Porque se você não for, não. Né? Então, não é no Natal que tem Papai Noel, né? Noel é todo dia. Noel é todo dia que a gente cuida do outro, Noel é todo dia que a gente sai do umbigo da gente. Né? Então, essa experiência Noel, ela é para acontecer todos os dias. Eu vou conseguir todos os dias? Não, não vou, porque eu sou humana. Então, tem um dia que eu tô azedo, tem um dia que eu tô cansado, tem um dia que eu tô com preguiça, tem um dia que eu tô com raiva do outro, né? Mas eu vou fazer o exercício, o esforço de estar sempre além de mim, sempre além das minhas possibilidades, para que eu possa viver com o outro a experiência mais autêntica que eu conseguir. Né? E claro que isso é horizonte, né? Isso chama ideal, é feito de ideias. O exercício e a prática disso não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas pensem, se cada um de nós, se a gente seguisse à risca a máxima dos ecologistas, pense globalmente e haja localmente. Olha como ia ficar interessante? Né? Se cada um cuidasse do seu mundinho, miudinho no seu mundinho, olha só que legal que ia ser. Né? Então assim, se a gente puder cuidar do nosso próximo, e nesse sentido, né, é assim que eu entendo, né? E até uma discussão da Françoise Doutor no livro A Psicanálise à Luz do Evangelho, né? Se o próximo mais próximo precisa ser cuidado por mim com tanto zelo quanto o próximo distante. Né? Então, entregar sopa no frio para as pessoas da rua é importante, né? Mas mais importante que isso é fortalecer a política pública. E outra, cuidar do meu irmão que está dentro da minha casa, do meu parceiro, do meu filho, da minha esposa, do meu marido, do meu ficante, do meu crush, do meu namorado, sei lá que nome que você queira dar para o seu parceiro amoroso, mas é cuidar dele também. Né? E esse cuidar dele, né, na dimensão do laço social, para além das nossas angústias cotidianas e chatices. Porque elas sempre vão existir. Então, no meu pensamento, esse é o Noel. E esse é o Noel mais difícil. Porque dar presente, gente, né, para uma cartinha do correio, é muito fácil. Né? Agora eu quero ver você se tornar presente para alguém que é chato, que é difícil, que é o seu parente, né, que é o seu desafeto. Isso é muito mais complicado. Né? Mas esse é o exercício humano. Essa é a transcendência. Né? Então que a gente comece a pensar o Natal a partir daí. Né? Roberto. Menos presente, mais presença. Gostou? Importante. Profundo. Mas deixa eu, uma coisa assim, né? Até pra gente continuar nessa. A questão do Natal e do Papai Noel que a gente tá falando, vamos enxergar o Natal como se fosse uma religião, enfim, né? E o Papai Noel como se fosse uma entidade da religião. É que na verdade né? Mas enfim, você está falando aqui, a gente poderia falar sobre religiosidade, de forma geral, né? Ou não? Sobre espiritualidade. Sobre espiritualidade. Né? Porque a gente tem que lembrar assim, né? Porque a espiritualidade é um global, né? E tem religiosidades que não tem deidade, né? Sim, sim. Então acho que é uma dimensão espiritual. Espiritual. Né? E assim, aí vem uma outra coisa importante que eu lembrei agora. O mais importante para uma criança, né, para um adolescente, não é especificamente a denominação, mas a transcendência, né? E que se dê algum parâmetro. Eu vejo às vezes pais angustiados e dizendo assim, eu não quero que o meu filho tenha uma religião para que lá na frente ele possa escolher. Ele não vai conseguir escolher porque precisa de um parâmetro. Então assim, você pode fazer uma oferta dessa discussão da transcendência, da espiritualidade. Você pode seguir a sua denominação, a sua religiosidade. A criança vai acompanhar. Muitas vezes ela vai se afastar disso num outro momento. E lá na frente ela vai encontrar ou a mesma coisa ou outra. Então, porque mas ela tem que viver essa experiência porque espiritual. É isso que eu tô falando. É exatamente nesse sentido que eu tô falando. Então, assim, que ponto inserir ou não inserir dentro da rotina do desenvolvimento de uma criança a questão da religiosidade ou da espiritualidade? Religiosidade eu tô falando agora religiosidade mesmo. Então, assim, eu pratico tal. Exatamente, então eu pratico tal religião, então meu filho vai praticar tal religião, porque é isso. Ou, ao contrário, eu pratico tal religião, mas eu não quero, igual você falou, né, forçar o meu filho a estar dentro dessa religião, como é que eu faço isso? Então, o que... Então, mas é um parâmetro. Né? E é importante oferecer para a criança coisas que você acredite, para que ela aprenda a crer.
Pode ser que ela não creia naquilo. E a gente já viu isso quantas vezes, né? Fulano foi criado numa família católica, depois se tornou espiritualista. Fulano foi criado numa família espírita e se tornou evangélico. Fulano foi criado numa família católica, se tornou zen budista. Não é essa, mas há um parâmetro dessa experiência de transcendência. Isso é muito importante, né? Que a gente consiga, numa época que é uma ditadura de ter, construir experiências de ser. Porque é a experiência de ser que vai dar a dimensão de dar sentido à vida diante da finitude. Não é a experiência de ter. Né? Porque a experiência de ter, a morte é tão democrática que vai morrer todo mundo e ninguém vai levar seu corpo. Ninguém. Né? Então pode ser o rico, né? Pode ser o rico, pode ser o pobre, pode ser o remediado, pode ser o torto, não adianta. Você não vai levar nada. Né? E morre todo mundo. Né? Então isso é muito importante. Porque a transcendência, ela perdeu sentido, porque o mercado come tudo. Né? Então o mercado vai lá na transcendência, por exemplo, pega as insígnias indianas, vira camiseta. Né? Pegou toda essa discussão, né, do Noel e vira presente, e vira filme, e vira Disney, e por aí vai. E aí vai voracionando tudo e a gente começa a perder o sentido das coisas. E é muito interessante para o mercado, enquanto sistema capitalista, que nós sejamos homogêneos, que nós sejamos Smith. É porque é mais fácil. Para ser dominado. Você faz um produto, né? Certo. E aí e faz o mais eu acho muito esperto, não deixa a gente ficar junto. Né? E aí se a gente não fica junto, esse oco que nos habita, ele fica o tempo todo vazio. E os objetos não preenchem isso. Mas preenche a experiência com o outro. Mas a ideia de que vai preencher existe. Sim. E aí você consome. Você consome porque você quer isso. Tentando. Tem uma expressão do Cortella, né, sobre a história lá da pamonialização, né, da experiência de fazer a pamonha, que é um dia inteiro. Eu fui criada no Nordeste, né, então a experiência que a gente vivia era de fazer acarajé. E era muito engraçado, porque tinha muita criança, né? Vila Militar tinha muita criança. E aí as crianças eram convocadas cedinho para descascar feijão. E aí, quanto mais feijão você descascasse, ia ser a quantidade de acarajé que você ia comer. Agora você imagina, o feijão é pequenininho, né? Então a gente descascava assim, sei lá, 150, 200 feijões, né? E achava que você ia comer 200 acarajés. Claro que não. E levava o dia inteiro, né? Os adultos cozinhando, conversando, bebendo, e a gente brincando, e aí no final do dia a gente comia 1 ou 2 acarajés. Mas a gente passava o dia junto. Essa experiência de ficar junto, ela é muito importante. E é uma experiência transcendente. Porque eu não estou fazendo um acarajé para mim. Né? Não é a experiência do sanduíche que você põe no micro-ondas pra você. Não, mas quando você nem tá fazendo. Cara. Você nem tá fazendo acarajé. É exatamente isso. Você tá descascando feijão. E o outro tá fazendo alguma coisa. E aí conversando, e brincando, e brigando, né? Qualquer outra coisa, e comendo junto, qualquer outra coisa. Que é esse do estar junto. No final das contas, no final do dia nem ficar o acarajé pronto, você nem percebe. Nem percebe. Então assim, o Natal a gente precisa resgatar do Natal essa experiência do ficar junto com os outros. Né? E uma experiência de ficar junto com os outros sem medo. Né? Eu sempre fico apavorada quando eu vejo especialismos colocando medo nas pessoas. Cuidado com psicopatas, cuidado com o outro. Você pode acontecer. Claro que pode, claro, né? Claro que pode. Essas coisas acontecem. Ninguém nos cuidar. Não é? Mas, é pra gente ter uma relação calculada. Mas isso não significa que não pode ser bom. Né? Que não pode ser uma coisa que nos traga para essa dimensão de mais além do meu umbigo. É isso que a gente gostaria de deixar para vocês nessa experiência de Natal, do primeira vez que o miudinho roda até o final. E é isso, gente. Nosso recado de Natal, tá vendo? Episódio natalino dos miudinhos, entendeu? Isso mesmo. E é isso mesmo. Muito bom, Roberto. Tem mais alguma coisa que você acha que seria importante da gente compartilhar com o pessoal? Não, acho que basicamente fique junto. É isso, gente. Fique junto. Comemorem o Natal. Feliz Natal pra vocês que vão ouvir mais próximos a Natal, porque ainda falta um mêsinho aí pro Natal. Mas é isso aí. E a gente fica por aqui, gente. Então esse foi o encerramento desse nosso quadro do Miudinhos, dessa temporada. Vamos entrar em recesso agora. Já aconteceu o encerramento dos episódios ordinários. Nesse episódio que vocês vão ver quando lançar, já vai ter acontecido o encerramento dos episódios ordinários. Mas a gente continua aqui. Então eu vou pedir pra Roberta deixar as redes sociais delas. Isso. E do NEP. Do NEP tem rede social?
Tem rede social, mas eu Então- nunca sei de cabeça. Então passo dela, lá deve ter. O meu é Roberta, @Roberta_Ecleide. E que vocês também, né, vai ter o Natal, mas que vocês também tenham uma boa entrada de ano, né? Sim. 2024 venha com Boa. muitas coisas boas, né? Com muita força, com muita disposição, né? No miudinho de todo dia, que a gente consiga fazer bastante uns com os outros. E que vocês guardem dúvidas, sugestões, críticas, perguntas, questionamentos, apontamentos, pra gente poder começar o ano depois cheio de novidades. É isso aí, gente. Me sigam também nas minhas redes sociais para ficar por dentro do que vai rolar. Então, @GuiFraia, FRAYHA. E é isso, um bom ano novo para vocês também. E lembre-se, gente, isso aqui que a gente faz também, né? Não é fácil, mas se fosse impossível também, a gente não tava aqui, tava fazendo outra coisa. É isso aí. Então é isso aí, gente. Até a próxima. Até mais.